Abra comigo a Bíblia em João capítulo número 15. Este é o texto que eu havia preparado e nele tenho meditado, refletido durante esta semana e quero compartilhar com você alguns princípios muito interessantes. Obviamente, você e eu precisamos a cada dia vivenciar aquilo que a palavra diz dentro da perspectiva do crescimento. Eu já disse aqui outras vezes e eu quero sempre repetir isso. Esqueça esta ideia de que você e eu, depois de termos uma experiência de novo nascimento, nós agora seremos levados pelo vento do Espírito, pelo mover sobrenatural, a uma vida em que não haverá mais nenhuma necessidade de nos esforçarmos, de trabalharmos, de buscarmos a maturidade e o crescimento. Gente, esquece isso. Isso não é verdade. Novo nascimento é libertação do pecado, é morrer para o pecado, é receber nova vida em Cristo. Tudo isso você e eu temos da parte do Senhor, pela bondade dele, pela misericórdia dele, pela graça dele. Nós somos salvos pela graça, isto não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Isto é dom, é dádiva, é presente de Deus. Uma vez salvos, é sua, minha, nossa responsabilidade desenvolver a nossa salvação. A Bíblia é clara em dizer isso, desenvolvei a vossa salvação. Então, achar que as coisas vão seguir, que as coisas vão ser conduzidas simplesmente porque nós decidimos um dia entregar a nossa vida ao Senhor, confessá-lo como nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, e agora Ele opera em nós o seu querer, o seu efetuar, segundo a sua vontade, não importa a minha, importa sim. Você e eu precisamos, necessidade de buscarmos a Deus, de clamarmos a Deus, de nos envolvermos com o conhecimento das Escrituras, da palavra, em oração constante, intensa, crescente, intencional. Então tudo isso faz parte. E Jesus, ele faz algumas abordagens no Evangelho de João, capítulo 15, muito interessantes nesta perspectiva. Eu sou a videira verdadeira. Eu vou parando aqui com você, porque é importante a gente entender isso. Todas as vezes que a Bíblia, meu irmão e minha irmã, disser assim, os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, se a Bíblia ressalta que existe o verdadeiro, é porque nós podemos ser enganados pelo falso. Guarde isso. Se a palavra de Deus destaca que existe o verdadeiro, é porque nós podemos ser enganados pelo falso. Por isso que há falsa libertação, falsos profetas, falsos mestres, a falsa pregação do Evangelho. É isso que a Bíblia nos ensina. E aí Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, outros estão por aí proclamando princípios, proclamando leis, regras, preceitos, dogmas, pensamentos, ideias que não partem do meu Pai. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Meu irmão e minha irmã, você sabe, mas não custa repetir, que você precisa cuidar, se você tem uma árvore, seja ela frutífera ou de qualquer outra espécie, você precisa cuidar para que ela cresça, para que ela floresça. Você precisa cuidar para que ela possa produzir cada dia melhor. Se você melhorar o seu adubo, a sua irrigação, o cuidado com os fertilizantes, você pode melhorar a produtividade
E então, você e eu, diz a Bíblia, nós estamos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, e nós temos ao Pai, o Deus Todo-Poderoso, este Pai Criador dos céus e da terra, como agricultor, como aquele que planta e cuida. E aí Jesus vira e fala assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Eu tenho tido uma pequena experiência lá no Alto do Vale, e nós nos aventuramos de plantar algumas frutíferas, enfim, e dá muito trabalho fazer a coisa certa. Então, para você só refletir um pouquinho, existe a altura certa que você tem que podar os galhos que nascem no tronco. Então, galhos que nascem até certa altura no tronco, eles não devem, eles não podem, eles não produzem frutos. Então a gente tem que chegar lá e corta ele, joga fora. Galhos que estão voltados para dentro da copa da frutífera, para dentro, o galinho faz assim, tal. Se tiver para dentro, você corta para entrar luz, para dar lugar à ventilação. Então tem todo um critério técnico. O que não produz precisa ser cortado. O que produz, a gente poda. E feita a poda, produz muito mais. É impressionante, é muito lindo você ver o resultado de uma poda bem feita. Primeiro, porque aqueles galhos que não produzem, olha que interessante, eles roubam a energia, a força, a vitalidade da planta, da frutífera. Então você precisa cortar. Aqueles que produzem, aqueles que estão ligados e produzem, você quando poda estes galhos, eles produzem muito mais e com melhor qualidade. Aí vem Jesus e pega esta analogia e diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é aquele que cuida de mim, ele é o agricultor. Vocês agora, olha só, vocês são os ramos, então preste atenção, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Eu disse e vou repetir, não existe vida cristã sem evolução, sem crescimento. O pecado é sutil, trabalha em áreas da nossa vida que nós não cuidamos, que nós não cortamos, que nós não podamos, que nós não lançamos fora, que nós não lançamos fora da nossa prática de vida, e o pecado vem e trabalha. Ah, mas eu estou ligado à videira. Você está ligado à videira, mas você não é impecável. Você não tem o poder da impecabilidade. Você não tem. Então você precisa podar, você precisa cortar, você precisa ser autêntico, verdadeiro com você mesmo, a partir dos seus sentimentos, emoções, mente, pensamentos, valores, conceitos. Se você não tratar a si mesmo, não pense que agora vai ser alguma coisa forçada por Deus. Deus não força, Deus é Pai, lembre-se disso, Ele não vai te obrigar a nada, Ele te deu livre-arbítrio. Tem que dar mais fruto, gente. Crente que fica morno, disse Jesus, esse é vomitado. Aquele que não produz fruto, que não poda, que não tira da sua vida as impurezas, não tem jeito. Jesus é claro, João 15. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. E conhecereis a verdade vos libertará. Palavra de Deus, o tempo todo, meu irmão e minha irmã. Palavra de Deus, o tempo todo. O que você precisa, eu preciso, nós precisamos para a nossa vida? Palavra de Deus.
O que nós precisamos nesta manhã, nesse final de semana? Como nós vamos enfrentar, como nós vamos resistir ao diabo? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como nós vamos fugir da tentação? Olha aqui, duas coisas distintas. Ao diabo eu resisto no nome do Senhor Jesus Cristo. Da tentação eu fujo. Da tentação eu fujo. Eu viro, fecho os meus olhos, tapo os meus ouvidos, viro as costas e vou embora. Da tentação eu fujo e Deus sempre me dá o escape. Vocês já estão limpos, disse Jesus, pela palavra. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. A palavra de Cristo vos santifique. Todo o vosso espírito, alma e corpo. É a palavra, o tempo todo tenho que estar firmado, alicerçado, fundamentado na palavra. E aí Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu introduzi esta manhã, esta reflexão de João 15, destacando a importância da nossa posição, do nosso posicionamento, da nossa disposição em permanecer em Cristo. Ah, mas então você está falando que perde a salvação? Não, estou falando que você pode jogá-la fora, pisando o sangue de Cristo. Não estou dizendo que você perde, porque Deus não tem poder para sustentar você, mas que nós, humanamente falando, racionalmente, intelectualmente, espiritualmente, podemos sim decidir rejeitar a salvação de Deus. Podemos. Aliás, Jesus foi claro nisso. Se você tem alguma dúvida, leia a Bíblia. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Depois de feitos filhos de Deus, eu prefiro pensar, parêntese, que você não foi feito filho de Deus por não estar na videira verdadeira, por ter tido uma experiência, sei lá eu qual, do que crer que você está rejeitando, pisando o sangue de Cristo, desfazendo, desmerecendo, trazendo em desmérito a palavra de Deus e o sacrifício de Jesus. Então Jesus disse, vocês têm que permanecer em mim. Se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. Meu irmão e minha irmã, notícia boa para você. Sexta-feira, dia de notícias maravilhosas. Deus não te obriga a nada. Você quer viver no pecado, você vai viver. Você quer viver no lamaçal do inferno, você vai viver. Você quer viver na mentira, você vai viver. Você quer viver na promiscuidade, você vai viver. Você quer viver na vida de pecado, de embriaguez, você vai viver, porque Deus te deu livre-arbítrio. Se você quiser permanecer nele, se você quiser viver em santidade e justiça, se você deseja estar em Cristo, Ele estará em você, mas Ele nunca, em hipótese alguma, te forçará a qualquer coisa, porque o nosso Deus é Pai, Pai amoroso, que deseja que você e eu nos relacionemos com Ele por livre, espontânea vontade nossa, desejo meu, assim como eu tenho desejos pecaminosos, eu preciso ter desejos santos. Aos desejos pecaminosos eu digo não, e aos desejos santos eu digo sim. Sim para o Deus da minha vida, sim para o Deus da minha salvação, sim para o Deus que me comprou com o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. E quando eu experimento isso, eu experimento coisas maravilhosas da parte dele, porque ele transforma todo o meu ser, ele transforma o meu interior, ele me liberta de dentro para fora, ele me faz a cada dia experimentar o seu poder, a unção do derramar da sua glória. Se vós permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Jesus Cristo não mente, Ele é verdadeiro, Ele cumpre a sua palavra, está aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, eu permanecerei em vocês,
E ele nos chama a atenção de forma clara: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Gente, eu já falei aqui, vou repetir para você: cortou o galho, cortou o ramo ligado à frutífera, jogou lá no chão, ele vai secar, ele vai morrer. Nenhum ramo, nenhum galho que não estiver ligado à frutífera, que não estiver ligado ao tronco, que não for alimentado, ele vai morrer. É a mesma coisa com a nossa relação, nosso relacionamento com Jesus. Se não nos ligarmos a Ele, a Sua palavra, se não estivermos envolvidos intencionalmente, de forma intensa com Ele, nós perderemos vida. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Funciona assim, Jesus que disse: eu sou a videira, Jesus é a videira, vocês são os ramos. Gente, essa analogia para mim é basal. Eu acho que se eu explicar daqui uns dias para a Aurinha, ela está com 1 ano e 7 meses, daqui uns dias eu vou explicar para ela, quando eu estiver lá no Alto do Vale, eu vou explicar para ela lá na frutífera. Ela vai entender isso aqui, qualquer criança entende. Você pode ter se convertido hoje, você pode ter tido uma experiência com Jesus hoje. Mais claro do que isso, nem desenhar. O que está desenhado? Desenha na sua memória a frutífera, né? A videira, desenha aí a árvore frutífera. Você desenhou a vida toda, aquele negocinho que a gente faz galinha, faz aquele couvezinha lá da árvore, desenha aí. Aí você é o ramo, você está ligado à frutífera. O ramo, se não estiver ligado à frutífera, ao tronco, ele morre. Ele não produz fruto, ele não tem como produzir fruto. Se vocês permanecerem em mim, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu não sei se você está entendendo a analogia aqui, mas é a analogia da eternidade, do juízo final, meu amado. Não tem essa de achar que no último dia, na última hora, Deus é amor. Meu irmão, Deus é amor e não deixa de ser justiça. Deus é amor e não deixa de cumprir a sua palavra. Então ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Gente, sexta-feira de reflexão dos 36 anos da Comunidade da Graça. Meu irmão, minha irmã, todos nós podemos e devemos ter experiências maravilhosas, sobrenaturais, místicas, que envolvem nossos sentimentos, nossas emoções, e não há nenhum problema nisso. Eu amo falar em outras línguas, eu amo ter um tempo de batismo no Espírito Santo, fogo, palavra profética. Eu amo, eu faço isso na comunidade, nas nossas reuniões. Isso é maravilhoso, isso é bênção. Mas, meu precioso irmão e irmã, nós só poderemos sobreviver, viver, nós só poderemos vencer, nós só poderemos suportar as tribulações, as provações, as tentações, as adversidades, os tempos maus, os dias são maus, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Nós só poderemos suportar o aumento da iniquidade. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós só poderemos enfrentar os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pregadores do Evangelho que nos prometem coisas que são antibíblicas. E a palavra de Deus nos alerta que tais profetas aparecerão nos finais dos tempos, fazendo sinais e prodígios tais
tão espantosos e maravilhosos que saltam aos nossos olhos, que somente aqueles que são escolhidos, que decidiram viver pela palavra, não serão enganados. Porque a Bíblia diz, se possível fora, mas não é, enganariam até os escolhidos. Haja vista que os ministros de Satanás, diz a Bíblia, se transformam em ministros de justiça, pregam a justiça. Então, não se iluda com movimentos, busque a palavra. Jesus está nos alertando, a você e a mim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, tem que ter palavra de Deus, vantagens, jogadinhas, coisinhas de gente esperta, que quer levar vantagem em tudo, que faz continha de tudo, que quer tudo dar um jeitinho para sair ganhando. Meu irmão, minha irmã, isso é a armadilha do diabo. Você e eu precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser íntegros, honestos em toda a nossa vida de relacionamentos. Ainda que com prejuízo, nós precisamos manter a nossa palavra, precisamos honrar a nossa palavra. O cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Nós precisamos abrir os nossos olhos, amados, para não sermos enganados pelos nossos desejos. Nós precisamos abrir os nossos olhos para não sermos enganados pelas dificuldades que estamos passando, enfrentando, amados. Se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido, porque esse é o desejo do Pai. Meu Pai, veja bem que interessante isso, gente, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Quando o apóstolo Paulo diz que todas as promessas de Deus são em Cristo, sim, o amém, o assim seja, por intermédio dele, as promessas do Pai, todas elas, por intermédio de Cristo, na pessoa de Jesus, estão à minha disposição, à nossa disposição. E esta promessa, ou estas promessas, quando elas se cumprem nas nossas vidas, olha que coisa maravilhosa, gente. Deus deve ser glorificado. Por isso que você nunca deve trazer para você a glória. Nunca deve trazer para você o louvor, a honra. Não, não. É para Ele, por seu intermédio, por nosso intermédio. Deus nos abençoa, Deus traz sobre nós suas promessas, Deus faz com que os sinais, os prodígios, as maravilhas acompanhem, cheguem à nossa vida, nos sigam, para que Ele seja glorificado através de nós. Meu Pai, foi Jesus que falou, Ele é glorificado quando vocês dão muito fruto. E assim vocês serão meus discípulos, dando frutos, praticando a palavra, praticando a verdade, praticando os princípios de Deus. Gente, olha esta expressão do versículo 9. Isso aqui é tratamento de autoestima. Baixa autoestima destrói a gente, não é? Uma elevada autoestima faz com que você e eu nos sintamos valorizados, faz com que você e eu possamos a cada dia entender que não importa o que as pessoas pensam de nós, não importa se as pessoas nos aprovam ou não, se gostam da gente ou não. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, em hipótese alguma, para você ser insensível, delicado, indiscreto, inconveniente, grosso, mal educado. Não estou falando isso, de forma alguma, não ser gentil com as pessoas. Ao contrário, tudo isso é princípio da palavra de Deus. Nós devemos ser gentis uns com os outros, amar uns aos outros. Mas veja bem, o seu valor, o meu valor, não deve estar naquilo que as pessoas pensam de nós. Porque nós somos o ramo, o galho que está ligado à videira.
a árvore, a frutífera, que é Jesus. Quem dá a você e a mim o maior valor neste mundo é Jesus, é o Pai. Quem prova o seu amor para conosco é Deus, o nosso Pai Celestial. E isso é tremendo para nós, queridos. Aí Jesus vem e diz assim, olha, como o Pai me amou, gente, isso é lindo, isso é tremendo. Assim eu os amei. Mas tem um cafezinho. Eu preciso parar, né? Eu sou assim, eu vou parando com você, pensando. O quanto você pensa, avalia, acha, entende que Deus amou, que Deus ama Jesus? Para um pouquinho e reflete aí. Se eu tivesse que falar agora assim, deixa eu pensar aqui, o quanto Deus ama Jesus, o quanto Deus amou a Jesus. Como é que você descreveria isso? Você diria, ele amou, mas não amou muito não, porque ele deixou Jesus ir para a cruz, então Deus não é assim tão amoroso não, né? Porque, poxa, deixar Jesus sofrer aquele tanto, por que tirou Jesus da glória? Puxa vida, Jesus veio a este mundo, teve que nascer, sofreu, estudou, viveu ali na casa de José e Maria, trabalhou com seu pai. Não, por que Deus enviou Jesus numa época de tantas dificuldades não tecnológicas, não é? Jesus sofreu com a morte de Lázaro, sofreu com as pessoas que o seguiam e vendo a miséria delas, teve compaixão. Quanto você acha que Deus amou, que Deus ama a Jesus? Então, referência de valores. Por isso que às vezes a gente não consegue se relacionar com o Pai. Tá vendo? É assim. Eu já falei aqui outras vezes como a minha relação com meu pai foi uma relação de amor, de vínculo, nos anos que Deus permitiu estar com ele, de proteção, de cuidado, de bênção. Isso melhorou muito, claro, a minha relação e meu entendimento com o meu pai. E se você perguntar para Daniela e para Camila, você vai ver qual que é a relação que elas têm de pai. É de provisão, é de proteção, é de amor, é de cuidado, é de carinho, é de afeto. Então é isso. Aí como que você pensa que Deus amou Jesus? Da mesma forma, disse Jesus, eu amo você. Da mesma forma como o Pai me amou, eu amo você. O amor de Jesus por você e por mim tem uma referência. Sabe quando a Bíblia diz assim, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque o velho mandamento, na lei, era amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse era o velho mandamento. Jesus vem e fala, deixa esse quieto aí, eu não vou anular esse mandamento não, esse mandamento está bacana. Ele está jóia, ele não tem problema o mandamento, está bacana. Mas eu te dou um novo mandamento, você deve amar ao seu próximo. Aí ele faz uma referência, ele dá um parâmetro, como eu te amei. Assim que eu devo amar você, eu começo na minha casa, eu tenho que amar ao meu próximo mais próximo a cada dia como Jesus me amou. Aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, a referência do meu amor por você é a mesma referência que eu tenho, Jesus, tá? Não sei qual é o seu juízo, né, de valor que você faz em relação ao amor do Pai para com Jesus. Mas Jesus tem uma relação com o Pai diferente, talvez, da que você julgue. E aí ele diz o seguinte, olha, assim como o Pai me amou, eu amo você. Eu creio que não há amor maior, que não há amor melhor do que o amor com que o Pai amou o seu Filho Jesus, o primogênito. E então, se eu penso assim, eu tenho a convicção de que Jesus me ama de uma maneira plena e perfeita e que pode suprir todas as minhas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, físicas, financeiras, profissionais, em todas as áreas, porque assim como o Pai me amou, disse Jesus, eu os amei, permaneçam no meu amor, permaneça no amor de Deus, permaneça. Olha, gente, mais uma vez, já falei aqui, é a terceira vez que eu abordo esta mesma
prática este mesmo fundamento. Permanecer em Cristo, permanecer na palavra, permanecer no amor, é uma decisão sua, minha, nossa. Nós fazemos, nós praticamos, nós exercitamos, executamos aquilo que nós queremos a partir do conhecimento que temos e da experiência que temos. Se eu quero amar você como Cristo me amou, eu vou amar, não por mim, mas por Ele, por causa da vida dEle, por causa do amor dEle, por causa da graça dEle, por causa do poder dEle. Na minha vida, eu posso, em Cristo, por Cristo, amar você como Ele me amou. Se alguém permanecer, tem que estar nele. Então Jesus disse assim, olha, assim como o Pai me amou, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Você tem que permanecer no meu amor. Se você não permanecer no meu amor, você não consegue vivenciar aquilo que de melhor eu tenho para você. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, chave, princípio, base, fundamento, de novo, palavra, versículo 10 de João 15, tá? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, quem não obedece, desobedece. Não existe ação neutra. Eu acredito que eu esmureci você, né? Na sexta-feira, estava dando notícias tão maravilhosas, aí cheguei com essa agora. Não existe ação neutra. Eu nem amo nem odeio. Você vai ser vomitado, rejeitado. Não existe ação neutra no relacionamento com Deus. Ah, Deus lá, eu caio, tá tudo bem. Não está. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo, tá tudo bem. Não está. Ele faz o que quer e eu faço o que eu quero, porque ele mesmo me deu o livre-arbítrio, ok, mas não tem relação com Deus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, tem que obedecer. Sem obediência não tem relacionamento. Ah, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas eu não consigo largar este vício. Ah, eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a igreja, eu amo os irmãos, mas eu não consigo perdoar esse encardido que me feriu, que me magoou, que me abandonou, que me distratou. Ah, eu amo a Jesus, mas eu não consigo ser fiel nas ofertas, nos dízimos, eu não consigo ter fidelidade na minha vida financeira, mas eu amo a Jesus, Ele sabe das minhas lutas, das minhas necessidades. Ai, mas eu amo a Jesus, mas eu sou infiel. Eu amo a Jesus, mas eu não aguento ficar sem o pecado. Você não ama Jesus, você não obedece à palavra de Deus, você está ligado a uma videira falsa. Você está sendo enganado, você está se enganando. Não se engane, não se deixe enganar. Quem não obedece, desobedece. Quem não obedece, não ama a Deus, porque quem ama a Deus, obedece a sua palavra. Ai, sexta-feira, estava indo bem. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Você é melhor que Jesus? Você é melhor do que Jesus, então. Porque Jesus obedece o Pai. Jesus obedece a palavra de Deus. Jesus tem vontade, ele diz assim, Pai, eu não quero passar por essa cruz, por essa morte, pela separação da comunhão, intimidade contigo, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade, porque eu estou aqui para obedecer a tua vontade. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. É bom, vou parar aqui hoje. Domingo pela manhã e à noite eu vou ficar só em João 15. Se você quiser ouvir mais. Deus te abençoe, meu irmão. Não se deixe enganar, não. Não se engane, não. Ah, encara logo. Se é, se não é, não é, gente. Para que ficar com essa falsidade, essa hipocrisia? Para que ficar com esse trem aí? Finge não, bobo.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se você não é, busque ser. Tem experiência com Deus? Não? Busque experiência com Deus, Ele vai te dar. Creia, entregue, busque, se renda a Ele, leia a palavra, encha-se da palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, fará coisas maravilhosas na sua vida e na sua história.